Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu duas epístolas. Nós vamos ler na primeira delas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Ainda que esteja dividida em sua Bíblia com esse subtítulo, mas, na verdade, o versículo 1 ao 5 fazem parte do mesmo argumento. E o versículo 6, na verdade, essa divisão deveria ser a partir do versículo 6, é que se inicia um outro assunto, ok? Nem sempre os nossos tradutores são felizes nessas divisões. Então, vamos ler, e você vai entender quando eu expor o texto bíblico por quê. 1 Pedro 5, de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível, ao que não se perece, a imacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são presbíteros, vou fazer uma leitura mais literal. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mantenha a Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Senhor, nós louvamos o Teu bendito e excelso nome nessa manhã. Queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, rogando a graça, o poder do Espírito, para que de fato a Tua palavra e o Teu nome sejam exaltados nessa manhã. Edifica o Teu povo pela Tua palavra. Converte aqueles que ainda não fazem parte do Teu povo e engrandece o nome de Cristo nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o valor de um pastor? Essa é uma pergunta que nós muitas vezes precisamos refletir sobre ela. Qual a importância de um pastor na vida de um crente fiel? De um crente verdadeiro? Como é que nós devemos tratar aqueles que são os nossos pastores? Qual deve ser a nossa atitude para com eles? Essas são perguntas que a palavra de Deus nos dá respostas muito claras e precisas. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto que nós lemos. Mas antes de considerar esse texto, vamos nos lembrar um pouco a respeito dessa primeira epístola de Pedro. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de expor toda essa epístola aqui na igreja, talvez alguns lembrem. Pedro escreve essa epístola para um grupo de igrejas da Ásia Menor. Ele vai chamá-los de forasteiros da dispersão. Ele não escreve para um grupo específico de crentes, mas para várias comunidades, igrejas cristãs, que de alguma forma estavam enfrentando a grande dificuldade de ser cristão em sociedades não cristãs. Esse era o grande desafio. Muitos deles estavam experimentando, inclusive, algum tipo ou grau de perseguição. E Pedro, então, escreve essa carta para trazer inúmeras instruções de como nós devemos nos portar no meio de uma sociedade não cristã. Uma das possibilidades reais e concretas de viver em uma sociedade não cristã é nós sofrermos perseguições
por causa de Cristo. Pedro vai falar muito a respeito disso, como é que nós devemos reagir, mesmo procurando ser bons cidadãos. Se nós tivermos que sofrer por causa de Cristo, esse é um caminho real e concreto que nós vamos ter que seguir. Pedro, então, escreve aqui para crentes cuja possibilidade de sofrimento é real. Era muito difícil ser um cristão dentro do Império Romano. Obviamente, mesmo que você buscasse ser um bom cidadão, existiam algumas leis romanas que um cristão jamais poderia obedecer, como, por exemplo, quando eles eram ordenados a adorar o imperador. Eles precisavam desobedecer e muitos, obviamente, eram martirizados por isso. Pedro, então, vai ensinar como o cristão lida com essas questões. Ele ensina, então, qual a atitude do cristão para com a hostilidade. Ele mostra também que é uma oportunidade de perseguição, aliás, que é uma oportunidade que a perseguição também nos dá oportunidades de evangelização, de crescermos, de ter o nome de Cristo exaltado em nossa vida. E aqui no final da sua epístola, agora eu chamo a sua atenção, Pedro, então, vai mostrar, no capítulo 4, a partir do versículo 12, ele vai tratar ainda sobre a questão do sofrimento, mostrando que muitas vezes Deus traz o juízo sobre a sua própria casa, muitas vezes o sofrimento é também um meio onde Deus purifica a sua igreja, o seu próprio povo. E ele então vai agora, no capítulo 5, fazer aquelas suas exortações finais. Ele está no momento final da sua epístola. É exatamente isso que nós temos aí no capítulo 5. É aquele momento final da epístola, onde Pedro vai trazer algumas instruções finais para aquelas comunidades. E nesse momento final da sua carta, ele vai trazer instruções aos presbíteros, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai trazer instruções aos jovens, na parte A do versículo, e ele vai concluir o versículo 5 trazendo instruções a todos, a ambos os grupos. Primeiro ele vai se dirigir para os presbíteros, depois ele vai falar para os mais jovens, que aqui obviamente se refere a toda a igreja, e ele então vai concluir com a palavra, lá no finalzinho do versículo 5, quando ele diz assim, cingivos todos de humildade. Então, a estrutura do argumento é muito clara, ele fala aos presbíteros, aos jovens e depois a todos. Do capítulo 5, versículo 1 a 4, aos presbíteros, do 5, a parte A, ele fala aos jovens e na parte B, a todos, ou seja, a ambos grupos, presbíteros e jovens. Então, se nós tivéssemos que resumir um tema que traduz muito bem a instrução aqui, talvez um interessante seria o pastoreio de Cristo através dos presbíteros. É isso que Pedro quer ensinar. Cristo exerce e pastoreia o seu povo hoje através dos presbíteros. O pastoreio de Cristo através dos presbíteros. Há 3 ideias claras, como eu já falei. Primeiro, a instrução aos presbíteros, versículo 1 a 4. Segundo, a instrução aos jovens, no versículo 5, na parte A. E, em segundo lugar, a instrução a todos, na parte B do versículo 5. O pastoreio de Cristo através dos presbíteros. A instrução aos presbíteros, a instrução aos jovens e a instrução a todos. Vamos analisar, em primeiro lugar, a instrução aos presbíteros, do versículo 1 a 4. Observe que Pedro começa com um apelo. A palavra rogo, literalmente, é uma palavra grega que tem a ideia de exortar, de fazer um apelo, de pedir algo com sinceridade e urgência. Ele está fazendo um apelo aos presbíteros. Eu apelo aos presbíteros que há entre vós. Então, Pedro, obviamente, está fazendo um apelo àqueles que eram presbíteros, aqueles que haviam sido eleitos. Era assim que ocorria nas comunidades cristãs. As igrejas elegiam presbíteros, eles eram eleitos. E eles, obviamente, tinham essa função, como Pedro vai mostrar, de pastorear. Então, Pedro começa fazendo um apelo aos presbíteros, Mas mais do que fazer um apelo aos presbíteros, observe que o próprio Pedro vai se incluir como um presbítero. Ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Essa palavra presbíteros, como eles, é uma única palavra na língua grega que significa um presbítero companheiro.
Então Pedro, ele era obviamente um apóstolo, mas ele também tinha a função de pastorear. Então os apóstolos também eram presbíteros, mas os presbíteros não eram apóstolos. Nós temos que compreender que aquele ministério apostólico, ele cessou. Para ser apóstolo, é preciso ser testemunha da ressurreição. Então, à medida que os apóstolos eles vão plantando novas igrejas, eles não vão colocando outros apóstolos, eles vão elegendo presbíteros. Ali estaria o governo, o pastoreio da igreja na mão desses presbíteros. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, assim, promovendo-os em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Então essa foi a prática da igreja apostólica. Nós vamos ver também Paulo falando a Tito em sua epístola. Se você abrir rapidamente sua Bíblia aí comigo, depois nós voltamos para 1 Pedro. Tito. Logo no início, Paulo diz o seguinte, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Era assim que funcionava na igreja apostólica. Paulo vai dizer que dentre esses presbíteros, alguns se dedicavam à palavra e ao ensino. Eles eram responsáveis pela docência, pelo ministério da palavra. São esses que nós, geralmente na igreja presbiteriana, chamamos de pastores. São presbíteros docentes e os demais seriam presbíteros regentes, que fazem parte do governo da igreja, mas que também são pastores. Então Pedro faz esse apelo. Vamos voltar lá para 1 Pedro agora. Pedro, então, roga a esses presbíteros e se coloca também como eles. Pedro, então, compreende que aquela responsabilidade apostólica também tinha a ver com o governo da igreja, com ser presbítero. É por isso que nós vamos ver lá no Concílio de Jerusalém os presbíteros juntamente com os apóstolos. À medida que os apóstolos vão morrendo, esses presbíteros vão ser responsáveis, obviamente, pelo governo de cada igreja local. E Pedro, então, vai dizer mais. Ele, quando se identifica com aqueles presbíteros como companheiros, nós vamos encontrar, agora veja o versículo 1, uma mini biografia de Pedro. Pedro diz assim, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pedro diz que não apenas era presbítero juntamente com eles, mas Pedro, ele era duas coisas, ele tinha duas características importantes. Primeiro, ele era testemunha dos sofrimentos de Cristo. Há uma dúvida aqui se essa ideia de testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, se isso também se aplicava aos demais presbíteros. Alguns estudiosos dizem que a forma na língua grega indica que Pedro está dizendo que ele era companheiro dos presbíteros e que todos nós, de alguma forma, somos testemunhas do sofrimento de Cristo e todos nós vamos experimentar a glória quando o Senhor Jesus voltar. Mas parece que aqui Pedro está, de alguma forma, falando da sua própria experiência. Ou seja, Pedro ele foi uma testemunha, de fato, dos sofrimentos de Cristo. Ele viu Jesus sofrer, ele não estava ali na cruz quando Jesus morreu, é bom lembrar que muitos fugiram, João estava, algumas poucas mulheres, mas Jesus acompanhou toda a trajetória de Jesus. Ele viu o seu sofrimento, ele acompanhou quando Jesus estava sendo julgado, ele próprio negou o Senhor Jesus Cristo. Ele era uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E aquilo era muito importante porque não apenas a igreja estava sofrendo debaixo daquela sociedade não cristã, mas ele está dizendo, Jesus também sofreu. Nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo. Mas mais do que isso, nós também somos coparticipantes da glória que há de ser revelada. Aqui ele está falando da nossa perspectiva escatológica. Quando Jesus voltar, nós também participaremos dessa glória. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, a vida cristã, ainda que nesse mundo nós experimentemos o sofrimento, e nós sabemos que somos peregrinos, mas nós sabemos também que há algo glorioso que nos espera. Pedro diz, essa é a dinâmica da minha vida. Eu sou
um presbítero, um pastor da igreja, eu sou testemunho do sofrimento de Cristo, mas eu também sou coparticipante da glória que há de ser revelada. E agora no versículo 2, Pedro então começa a sua exortação a esses presbíteros. E qual é a exortação? Veja o versículo 2, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então ele continua esse apelo, exortando ao pastoreio fiel. E aqui ele usa uma metáfora muito conhecida, a ideia dos presbíteros como sendo pastores. Era muito comum a ideia da figura em Israel do pastor de ovelha. Deus era chamado pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23. Os judeus conheciam muito bem isso. Os líderes eram chamados também de pastor. Os reis de Israel eram chamados de pastores. O próprio Senhor Jesus, e é possível que Pedro aqui esteja de alguma forma fazendo uma referência a Isaías 53, versículo 6, quando diz que nós éramos ovelhas desgarradas, e o Senhor então morreu pelo seu povo. Mas eu penso que de forma muito clara, na mente de Pedro, está aquele momento final ali, quando, após a ressurreição, no Evangelho de João, Pedro está com o Senhor Jesus, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor. E o que é que Jesus diz a ele? Apacenta as minhas ovelhas. Então, que metáfora seria melhor do que essa para retratar o trabalho de um pastor? O próprio Jesus usa essa metáfora, ele diz: eu vim buscar as minhas ovelhas, eu vim chamar as minhas ovelhas, elas vão me ouvir, elas vão me seguir, eu vou abrir a porta para as minhas ovelhas, ninguém vai arrebatá-las de minhas mãos. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Então Pedro está usando essa metáfora. E aqui o verbo pastorear está em uma forma imperativa. Pedro não está dizendo: bom, quando vocês tiverem tempo, presbíteros, lembrem que vocês são pastores. Não. Aqueles que são presbíteros têm uma ordem sobre si. A ordem é o quê? Pastoreai. Pastoreai. Mas pastorear o quê? Veja o que ele diz: o rebanho de Deus. Isso é importante. Essas ovelhas não são nossas. Não somos nós que tornamos um pecador em ovelha do rebanho de Cristo. É o próprio Cristo que salva pecadores, é o próprio Cristo que chama as suas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Obviamente que na igreja visível, existem muitas pessoas que não são ovelhas, existem bodes no meio. Nós não sabemos quem são, mas aqui a função desses pastores é pastorear o rebanho de Deus. Pedro está dizendo: esse rebanho não é de vocês. Vocês não podem administrar e pastorear de qualquer jeito. Esse é o rebanho de Deus. A ordem é: pastoreiem o rebanho de Deus. Mas aqui eu quero fazer uma correção na nossa tradução, ok? Nossa tradução diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E essa não é uma boa tradução. Na verdade, eu comparei a NVI, que tem uma tradução melhor, que diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele. E por que tem essa ideia de olhar por ele? Porque é uma palavra grega aqui, e as traduções também em inglês têm, a nossa não tem, que está faltando nessa tradução que nós temos aqui na atualizada. Porque Pedro diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, exercendo supervisão. Ele usa a palavra episcopel, de onde vem a ideia do bispo. De alguma forma, essa nossa tradução da atualizada falhou nessa ideia fundamental. Pastoreai o rebanho de Deus. Como? Como é que eu pastoreio o rebanho de Deus? Exercendo a supervisão. E a palavra de bispo, ou episcopel, essa palavra aqui no grego, é de onde vem uma palavra que nós conhecemos muito bem: telescópio, microscópio, a ideia de ver, de observar. Então, uma tradução literal seria: pastoreai o rebanho de Deus, exercendo a supervisão, ou seja, pastoreai o rebanho de Deus, sendo bispos, sendo supervisores. Esse é o tipo de trabalho que os presbíteros fazem. O que é que eles fazem? Eles pastoreiam
Como? Olhando, observando o estado das ovelhas. Esse é o trabalho. É por isso que a NVI, que é uma outra tradução mais recente da Bíblia, diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele. Olhem. Capta muito bem o significado aqui. Olhem por ele. E logo em seguida, então Pedro vai dizer assim: vocês têm que pastorear, essa é a ordem, esse rebanho é de Deus, não é de vocês, mas o tipo de trabalho que vocês precisam fazer é supervisionar, é olhar. É isso que significa a palavra bispo. Para quem não sabe, a palavra bispo significa alguém que olha, alguém que supervisiona. E aqui nós temos um aspecto importante aqui. É que as palavras presbítero, pastor e bispo, as três palavras aparecem aqui, porque são palavras sinônimas. Eu sei que há muita distinção hoje. Há igrejas onde existe apóstolos, aí depois vem o bispo, depois um pouco mais abaixo vem o presbítero. Esse tipo de distinção, ela não é bíblica. Nós não temos mais apóstolos hoje, e bispos, pastores e presbíteros são termos sinônimos. Presbítero, o que é que significa? Um ancião, aquele que é mais experiente. Literalmente, aqueles que são mais velhos, mais experimentados. Esse é o sistema em Israel, ou seja, aqueles anciãos nas cidades, eles tomavam as decisões, eles dirigiam, eles tomavam decisões, funcionavam muitas vezes como juízes. Esse mesmo sistema nós vamos encontrar implantado nas igrejas do Novo Testamento. A igreja escolhia os homens mais experimentados, os anciãos, os mais velhos, aqueles que tinham maturidade para pastorear. Essa é a ideia bíblica. E o que é que eles fazem? Eles pastoreiam como? Sendo bispos, sendo supervisores. Sim, vocês têm bispos nessa igreja. Se vocês achavam que não tinham, vocês têm. Os presbíteros de vocês são pastores e bispos. E essas três palavras aparecem também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, também como três palavras sinônimas. Veja Atos 20, versículo 17, primeiro, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo então chama os presbíteros da igreja. E o que é que ele diz a esses presbíteros? Veja o versículo 28, o que é que Paulo diz aos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. As três palavras, mais uma vez, estão juntas aqui. Então, infelizmente, hoje em dia, as igrejas evangélicas perderam qualquer senso desse princípio básico de liderança cristã. A tarefa desses presbíteros é serem bispos pastoreando a igreja. Mas como eles devem pastorear? Pedro então vai dizer, vamos voltar lá para a primeira epístola de Pedro. Como é que eles pastoreiam então? O que é que eles fazem? Como é que eles agem? Observe que Pedro vai usar um argumento aqui, que o apóstolo Paulo algumas vezes usa, era muito comum na retórica greco-romana, que é o argumento do não e mais. Ou seja, não de um jeito, mas desse jeito. E ele vai usar esse argumento aqui. Ele vai usar 3 não e mais aqui. Observe e siga comigo o argumento aqui usado pelo apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Como é que eu pastoreio? Como é que eu supervisiono? Como é que esses presbíteros trabalham na igreja? A primeira coisa é não por constrangimento. Essa palavra constrangimento aqui, literalmente, é a ideia de obrigação. Você se sente meio que obrigado a fazer alguma coisa. Bom, eu vou ter que fazer, afinal de contas, me escolheram, não tem ninguém, eu vou ter que fazer isso. Não, não é por constrangimento. Não é também porque você imagina, bom, eu sei que um dia eu vou prestar conta diante de Deus, então eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Não é por constrangimento. Mas, o que é que ele diz? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Essa palavra grega significa voluntariamente, de boa vontade, desejando fazer isso.
Paulo vai usar essas duas palavras também em 2 Coríntios 9, 7, quando ele fala da contribuição, quando ele diz assim, vocês não devem contribuir com tristeza, é a mesma palavra, não por constrangimento, mas por amor. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Esse é o mesmo princípio aqui. A primeira característica do pastoreio é que você não faz por obrigação, mas você faz por amor, espontaneamente. Você entende essa responsabilidade e você tem um padrão. Veja o que ele diz, como Deus quer, literalmente, uma tradução mais literal seria, de acordo com Deus, ou seja, do jeito que Deus quer. Nós não somos pastores como nós queremos. Nós temos um padrão. E que padrão é esse? É o padrão de Deus. Nós temos o padrão de Deus. O segundo argumento, não mais, diz o seguinte, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. O que significa essa sorte da ganância? Ele está dizendo, não sejam pastores visando o ganho material. Não sejam gananciosos. E nós vemos muito isso hoje, onde muitos que se dizem pastores, líderes, eles pensam apenas em dinheiro, eles são movidos pelo amor ao dinheiro. Não por sorte da ganância. Você não é pastor, você não supervisiona o rebanho, não é por sorte da ganância, não é porque você quer ganhar alguma coisa, não. Mas, o que é que ele diz? Mas de boa vontade, ou seja, ansioso por servir, ansioso por fazer isso de boa vontade, não por sorte da ganância. Me parece que esse era um grande problema que muitas vezes nós vamos encontrar o apóstolo Paulo combatendo a ganância de alguns. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, Paulo vai dizer, no capítulo 6 de 1 Timóteo, que muitos achavam que a piedade era fonte de lucro. Eles queriam se beneficiar com a piedade. Veja o versículo 5, quando ele vai falar daqueles líderes que não eram verdadeiros líderes, no final do versículo 5, 1 Timóteo 6, ele diz assim, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eles achavam que podiam lucrar, se dar bem. Paulo vai dizer no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Um perigo real na vida daqueles que são presbíteros é fazer isso por sorte da ganância, por amor ao dinheiro. É terrível isso. É você pensar apenas no lucro, no salário, é pensar o quanto você vai ganhar, o quanto você pode tirar das pessoas. E isso é uma realidade, irmãos. Talvez vocês não saibam, mas eu, pastor, eu sofro bullying. É engraçado, não? Eu sofro bullying. Várias e várias vezes, quando eu digo que eu sou pastor, as pessoas olham para mim e às vezes até perguntam, qual o seu carro? Qual o seu carro? Eles querem saber o tipo do meu carro, se eu ando em um carro luxuoso ou não. Porque a imagem que as pessoas têm de pastores é exatamente essa que eles veem muitas vezes na TV. Homens gananciosos, que tiram tudo do rebanho. Paulo diz que esses homens acham que isso é uma fonte de lucro. Pedro diz assim, presbíteros, não pastoreiem por sorte da ganância. Mas aí existe também o outro lado. O outro lado. Qual é o outro lado? É o outro lado de a igreja não tratar os pastores de forma devida. Esse também é um perigo real. Ou seja, a mesma Bíblia que ensina que os pastores não devem ter sorte da ganância, é a mesma Bíblia que ensina que os pastores devem receber um salário adequado à sua vida, ao seu viver cristão. E isso é um conceito muito importante, por quê? Porque nós vemos hoje muitos pastores sérios, fiéis, crentes, que muitas vezes vivem no limite, quase passando fome em algumas comunidades cristãs. Essa é a realidade, irmãos.
Essa é uma dura realidade na vida de muitos pastores. Então, há vários princípios bíblicos com respeito de como a igreja deve honrar financeiramente os seus pastores, porque eles estão trabalhando. Vamos ver alguns desses princípios também que seriam importantes. Paulo vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, um princípio importante. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, Paulo diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do seu rebanho? É o princípio que ele está dizendo. O leito do rebanho deve servir àquele que está, obviamente, trabalhando. E ele continua: porventura falo isto como um homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então Paulo está usando o princípio aqui da lei cerimonial. Obviamente a lei cerimonial ela foi abolida em Cristo, mas ela serve de ilustração para apontar a ideia, como a confissão de fé diz, da equidade, da justiça. E qual era o princípio? É que quando alguém ia plantar, não devia tapar a boca do boi. O boi deveria participar um pouco do seu lucro, do lucro de quem estava plantando. Paulo diz, aquela pessoa que está pastoreando você, ela precisa participar do seu trabalho. Esse é o princípio. E ele continua dizendo, veja o que ele continua dizendo, no versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Não era assim na antiga aliança. Os levitas, existiam 12 tribos, os levitas não trabalhavam, se dedicavam apenas ao trabalho do Senhor, e as outras tribos davam dízimo, e os levitas então se dedicavam exclusivamente àquele trabalho. Era esse o princípio. E ele continua dizendo, veja o versículo 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é um princípio bíblico. Nós lemos também hoje, em 1 Timóteo, digno de dobrados honorários são os presbíteros, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Esse é um princípio bíblico. Há outro princípio bíblico também em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte, Gálatas 6, 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Faça participante daquele que o instrui. E aqui eu quero trazer também um ponto importante. Às vezes o membro realmente não entende isso, de que os pastores devem ser tratados com dignidade. Às vezes o membro pode pensar, bom, eu ganho um salário mínimo, e eu sou fiel, dou o dízimo, e eu não tenho um carro, mas o meu pastor ele tem um carro muito melhor do que eu. Isso não está errado? Bom, o princípio bíblico é não. E por que não está errado isso? Bom, porque quando você trabalha, você usufrui do seu trabalho específico, do seu salário. Mas quando um pastor está trabalhando, ele está usufruindo do trabalho de todos. Esse era o princípio também. Se você lembrar, veja, nós tínhamos 12 tribos, os levitas não trabalhavam, mas se 11 tribos dessem os 10%, isso significava que os levitas eles iam ter uma vida confortável. E aqui eu não estou dizendo que os pastores devem ter uma vida de luxo, andar em carros importados. Não, não é isso. Mas é um princípio de dignidade. Você, como membro, precisa ficar feliz em ver os seus líderes, os seus pastores, vivendo uma vida digna. Eles representam a comunidade, eles representam a igreja. Eles precisam viver uma vida digna. Isso é um princípio bíblico. Há pessoas que se incomodam com isso. Mas é o que a palavra de Deus ensina, irmãos. O leite de todos deve ir também para aquele que alimenta, para o pastor. Pode ser um, pode ser vários. Paulo vai dizer, digno de dobrados honorários são os presbíteros que vos presidem bem. Então, não significa que apenas um deles pode receber. Vários podem receber. Obviamente, eles devem trabalhar com amor e com afinco. Eles não podem ser movidos por sorte da ganância. Então, o ideal é que a própria igreja, não o próprio pastor, se preocupe com isso. Que cada igreja local, ela mesma se preocupe com a vida financeira do seu pastor. Que cada igreja faça isso.
para que o pastor não aparente estar agindo por sorte da ganância. Cada igreja deve fazer isso. Obviamente, cada pastor dentro da comunidade das igrejas presbiterianas tem salários diferentes. O nosso presbitério tem um piso mínimo, para quem não sabe aqui. Todos os pastores têm um piso mínimo. A igreja presbiteriana, pelo menos, é zelosa nisso. Mas cada igreja deve honrar financeiramente os seus pastores. Esse é um apêndice importante que nós temos que fazer. Vamos voltar lá para 1 Pedro. O terceiro não e mais que Pedro vai usar aqui, ele diz assim: não como dominadores dos que vos foram confiados. Então, ele diz, olha, um pastor você não pode fazer por obrigação, você não pode pastorear por ganância, mas você também não pode ser um dominador. A palavra que ele usa aqui na língua grega é interessante, a ideia de uma pessoa que manda, como se fosse um déspota, que manda e todo mundo se cala. Um pastor não é um dominador. Ele não tem um poder absoluto, não. O poder dele é restrito à palavra de Deus. Não é uma obediência cega, não. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aí, confiados. Você está vendo na sua Bíblia aí, essa palavra confiados, dominadores do que vos foram confiados? A palavra que Pedro usa aqui para confiados é uma palavra que era usada para sortes. Pastor, o que é que significa isso? Sortes, lançar sortes. Geralmente naquela época, no mundo greco-romano, eles usavam uma pedra especialmente marcada, ou uma peça de cerâmica ou pau, que era usado para tomar decisões, lançar sortes. Quando alguém ia tomar decisão, então ele lançava alguma sorte. Então, o que é que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer que esse grupo de ovelhas que vocês estão pastoreando, eles foram designados por Deus. Não foi de forma aleatória. Pedro está dizendo que Deus, em sua providência, coloca cada ovelha para determinado pastor. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vocês, como pastores, não devem ser dominadores desses que foram confiados a vocês, mas vocês fazem o quê? Vocês se tornam modelos do rebanho. A palavra modelo aqui significa, a palavra tipo é literalmente a ideia de um padrão, de um exemplo. Qual é a forma de pastorear? Não é sendo um dominador daqueles que Deus colocou nas suas mãos, em sua providência. Ou vocês acham que na providência de Deus, os presbíteros e eu, nós estamos aqui por acaso, pastoreando essa igreja? Vocês acham que existe acaso? Pedro está dizendo, não. Cristo confiou essas ovelhas a vocês. E como é então que vocês pastoreiam? Sendo exemplo, modelo do rebanho. E essa é a parte difícil do presbiterato. Ser modelo, ser padrão, ser exemplo do rebanho. E Pedro então lembra a recompensa disso. Qual é a recompensa quando nós seguimos essa forma de pastoreio? Ele vai dizer no versículo 4, ora, logo que o supremo pastor, Pedro está dizendo, presbíteros, lembrem que existe um supremo pastor. E o que é um supremo pastor? A palavra que ele usa aqui é a ideia de um chefe, um pastor-chefe. Era muito comum, quando se existiam muitas ovelhas, tinha um pastor-chefe, e esse pastor-chefe, então, designava vários pastores, e esses pastores, então, eram observados por ele. O pastor-chefe está observando os pastores, e esses pastores estão pastoreando as ovelhas. O que ele está dizendo é que, na igreja, não apenas vocês têm pastores, mas existe um supremo pastor. E quem é esse supremo pastor? Cristo. E um dia ele vai se manifestar, um dia ele vai voltar. Aqui Pedro está dizendo assim, qual a recompensa que os presbíteros fiéis recebem? Às vezes nós pensamos muito nisso. Bom, se você for pensar em recompensa humana, talvez você não receba muito. Mas existe uma recompensa gloriosa. E essa recompensa quem vai nos dar é o pastor-chefe. É aquele que nos confiou uma parte do seu rebanho. Nos designou a dedo
como quem lança sortes, como quem escolhe cada ovelha para cada pastor. E qual é essa recompensa? Veja o que ele diz no final do versículo 4. Recebereis a imarcessível coroa da glória. O que é essa imarcessível coroa da glória? Pedro vai usar uma palavra grega aqui chamada amarantino, que vocês conhecem muito bem, quem mexe com plantas, o amaranto. Essa coroa de amaranto era uma coroa que geralmente se fazia para se dar aos competidores no mundo greco-romano. Quando eles venciam uma corrida, existia uma coroa vermelha de amaranto, ou às vezes de outra flor qualquer. Às vezes também os imperadores romanos usavam essas coroas, é muito comum nós vermos nos filmes, aquela espécie de coroa como se fosse de folhas. Então Pedro está dizendo que aqueles que forem fiéis, aqueles que pastorearem como Deus quer, eles vão receber do Supremo Pastor, um dia, quando eles estiverem diante de Cristo, uma coroa da glória, uma coroa de amaranto imperecível, que nunca vai murchar, que nunca mais vai perecer. Essa é uma metáfora gloriosa. Eles conheciam muito bem, aquelas comunidades viam aqueles corredores lutando para no final receber a coroa. Eles viam aqueles homens, os seus líderes, muitas vezes nas cidades com aquelas coroas. Muitos almejavam essa coroa, o reconhecimento. Então Pedro está dizendo, quando o Supremo Pastor voltar, aí sim, presbíteros, vocês vão receber todo o reconhecimento necessário. Essa coroa da glória inacessível. Essa é a instrução que ele faz aos presbíteros. Veja como esse texto é importante para nós que somos presbíteros. Nós temos a ordem para pastorear. Nós temos a autoridade para pastorear. Nós temos a lembrança de quem pertence o rebanho. Nós temos o tipo de trabalho que devemos fazer, que é supervisionar. Nós temos a forma como nós devemos fazer, seguindo o padrão de Deus. E nós temos também a recompensa que um dia iremos receber. Essa é uma palavra muito importante para nós que somos pastores. Sempre nos lembrar para quem nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Mas no versículo 5, Pedro então agora vai se voltar aos jovens. Uma tradução literal seria, da mesma forma os jovens. Nosso tradutor pegou a mesma palavra rogo do versículo 1, mas a tradução literal é essa, da mesma forma os jovens. E quem são esses jovens? Obviamente que na mentalidade de Pedro, se ele fala dos presbíteros, daqueles que são pastores, na mentalidade dele, esses jovens são os demais membros da igreja que não são presbíteros. Você diz, poxa pastor, que coisa boa, descobri que sou jovem. É verdade. Você pode ter 70, 80 anos, membro da igreja, mas você é jovem. Essa é uma boa notícia, não é? Para aqueles que estão mais maduros, descobriram. A Bíblia me trata como jovem. É verdade. Todos que não são presbíteros na igreja são jovens. E aí eu quero fazer essa correção aí, esse pequeno adendo. Sede, rogo igualmente aos jovens. Qual a atitude, então, desses jovens em relação aos mais velhos? É a mesma palavra, presbíteros. Nosso tradutor colocou velhos aí, querendo interpretar no sentido de faixa etária. Não é essa a ideia. A ideia de Pedro agora é, primeiro ele fala os presbíteros, e agora fala os jovens, os demais membros da igreja, em relação aos presbíteros. Uma tradução seria, da mesma forma, os jovens, submetei-vos aos presbíteros. Essa é a tradução literal. Os jovens da igreja devem, então, se submeter aos presbíteros. O contraste aqui não é entre os mais velhos e os mais jovens da igreja. Não, o contraste entre os presbíteros e os membros da igreja. Esse é o ponto que Pedro está trazendo aqui. Então, qual é a atitude dos membros da igreja para com esses que são pastores? Qual é a palavra que Pedro usa? A palavra que ele usa é, sede submissos, sujeitai-vos. E nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm muito medo dessa palavra submissão. Muito medo. E por que as pessoas têm tanto medo? Obviamente,
dentro desse contexto que nós estamos vivendo, da perda da autoridade. Não se fala mais em autoridade. Essa é uma primeira razão. A segunda razão é a influência do feminismo, ou influência de ideias progressistas que de alguma forma nos impede, nos leva a ter medo de falar sobre submissão e sobre sujeição. E o que é que significa sujeição? Bom, a palavra sujeição, o verbo, a melhor forma é você olhar o que é que significa na língua grega. O que é que significa isso? Significa reconhecer a autoridade de outra pessoa, seguindo as suas ordens. Nós temos muito medo dessa palavra ordem. Mas o que é ordem? As direções, as orientações de alguém. Sujeitar-se é você, literalmente, reconhecer que alguém está em posição de autoridade sobre você e você segue as orientações dessas pessoas. Nós temos medo dessa palavra. Nós temos medo. Então não se fala mais isso. E o princípio bíblico é muito claro: os filhos se submetem aos pais. A esposa se submete ao esposo. Ambos se submetem a Cristo. Nós também nos submetemos ao Estado. Pedro vai falar isso também. Se você voltar um pouquinho aí nessa mesma epístola, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, na nova aliança, nós não temos mais aquela lei civil de Israel. Nós agora temos as leis dos estados, que nós devemos nos submeter. E a pergunta é: pastor, eu devo me submeter de forma cega? É uma obediência cega? Não, claro que não. Toda obediência é condicionada. Toda sujeição é condicionada. Condicionada o quê? A palavra de Deus. Isso significa que um líder é um déspota? Pedro disse: não. Ele não é um dominador, nem deve ser. Mas isso significa que quando os pastores falam e instruem a igreja e exortam você e falam com você, você simplesmente não deve honrá-los e respeitá-los? Não, você deve fazer isso, você tem que se sujeitar. Por quê? Porque é uma ordem, aqui é um imperativo também. Se existe um imperativo onde Pedro diz assim: pastoreai, ele agora ordena aos membros da igreja: sujeitem-se aos presbíteros. É uma ordem, nós não temos opção. E nós precisamos redescobrir esse conceito que nós temos medo de falar. Vocês observaram? Nós temos medo de falar sobre submissão feminina. Obviamente, existem muitas coisas erradas também que muitas vezes os homens fizeram ao longo da história. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do princípio bíblico. Essa ideia feminista de uma igualdade absoluta, no sentido de que não existe distinção entre o homem e a mulher, isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia ensina o complementarismo. E da mesma forma, nós temos que voltar a falar em autoridade. Os nossos filhos precisam aprender a sujeitar-se ao pai e à mãe. Esse é um princípio bíblico. Nós estamos esquecendo isso. E é muito importante que você ensine os filhos a respeitarem. Quando um presbítero, um pastor falar, e eu, inclusive, elogio, muitas mães fazem isso. Às vezes eu falo com a criança, ela dá as costas, e eu percebo como as mães aqui são zelosas nisso. Olha, volte, fale, o pastor está falando com você. É nesse sentido. As crianças se tornaram hoje espécie de pequenos deuses e potentados. Infelizmente, a nossa geração está destruindo as crianças. Por quê? Porque elas não estão aprendendo esse princípio de sujeição, de obediência, de respeito. Elas não aprendem isso. Elas não escutam. É preciso falar dezenas e dezenas e dezenas de vezes para que elas escutem. Porque nós estamos falhando nisso. E Pedro está dizendo: vocês, membros da igreja, não podem falhar nisso. É preciso uma sujeição. É preciso respeitar aqueles que são presbíteros. E veja no versículo 5 que agora Pedro conclui falando para todos. Ele diz assim: outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora ele vai se dirigir a todos. Primeiro ele fala dos presbíteros, depois ele fala dos membros da igreja, agora ele diz assim, agora todo mundo tem que cingir. O que é cingir? É vestir uma roupa. Qual é a roupa? Qual é a farda do presbítero? Quer seja docente, quer seja regente. Qual é a farda de todo crente? Aí Pedro vai dizer, qual é aí? Humildade. É isso. Essa é a nossa farda, essa é a nossa roupa. Humildade. E ele então vai citar um texto de Provérbios 3,34. E o que é que Provérbios diz, 3,34? Pedro vai citar literalmente aqui. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos. Aqueles que se acham melhores do que os demais. E o que é a ideia de resistir? É interessante, essa palavra é a ideia de guerra. Você já imaginou você querer ficar em guerra contra Deus? Eu vou me posicionar em batalha contra Deus. Deus diz, não faça isso. Deus resiste aos soberbos. Mas aos humildes, Deus concede graça. Deus abençoa a sua graça. Essa é uma instrução maravilhosa que o Senhor traz para nós. E nós vamos ter em breve a eleição de presbíteros e diáconos. E nós temos que nos lembrar. Por que nós precisamos de presbíteros? Por que a igreja precisa se engajar nisso? Qual deve ser a atitude de cada membro com esses presbíteros? E acima de tudo, todos nós temos que vestir essa farda, a roupa da humildade. Winston Churchill, famoso primeiro-ministro inglês, falando de uns seus rivais, usou um provérbio muito comum entre os falantes de língua inglesa. Ele disse o seguinte: se não fosse pela graça de Deus, lá iria eu. É muito comum esse provérbio. Se não fosse pela graça de Deus, lá iria eu. O que é que significa isso? Se não fosse pela graça de Deus, eu ia fazer aquilo que aqueles que estão fazendo coisas erradas fazem. Eu estaria lá também. E esse é um provérbio importante para nós nos lembrarmos. Se não fosse pela graça de Deus, eu não seria um pastor, um presbítero. Às vezes eu venho na avenida e vejo pessoas caminhando dia de domingo, fazendo as suas caminhadas, as corridas, e eu penso exatamente nesse provérbio: se não fosse pela graça de Deus, lá estaria eu. Ou às vezes você vê pessoas nos bares, nas festas, ou fazendo coisas erradas, você diz: se não fosse pela graça de Deus, lá estaria eu. Ou não é assim? Se não fosse pela graça de Deus, nós não seríamos pastores e presbíteros. Se não fosse pela graça de Deus, vocês também não seriam membros verdadeiros da Igreja de Cristo. Foi pela graça. Todos nós somos chamados pela graça, nós somos salvos pela graça, nós nos tornamos pastores pela graça, nós nos tornamos membros pela graça, mas vocês também precisam se tornar bons membros pela graça. Sim, existem bons membros e péssimos membros. E quais são os péssimos membros? Os que nunca escutam os seus pastores. As ovelhas rebeldes, que trazem aquela ponta de dúvida no coração do pastor. É ovelha ou é bode? Essa é a pior dúvida que pode existir no coração de um pastor. Seja um bom membro de ovelha. E eu quero fazer algumas rápidas aplicações. A primeira é que presbíteros, irmãos, à luz desse texto, são chamados a pastorear com fidelidade, estando dispostos a sofrer por causa de Jesus. Veja, sofrer, eu quero qualificar, sofrer por causa de Jesus. Porque nós, muitas vezes, temos colocado o sofrimento como se fosse, vamos enviar um seminarista, um missionário, mas ele vai se manter como? Não, que nada, o missionário é assim mesmo, ele tem que sofrer. Ideias antibíblicas, irmãos. Se a igreja vai enviar alguém, precisa mantê-lo de forma digna. O único sofrimento é quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, ou lutando com falsos crentes, com falsos líderes. Mas sofrimento antibíblico, não.
Nós, presbíteros, somos chamados a sofrer por causa de Cristo, as ovelhas de Cristo. E esse convite também se estende a todos os crentes. Você também é chamado a sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Essa era a mensagem fundamental de Pedro, obviamente, aqui. Mas nós, líderes cristãos, temos inúmeros desafios. Não é fácil ser um pastor. Quando nós olhamos na igreja presbiteriana, eu sempre olho todos os anos, quando tem o Supremo Concílio, quando tem a comissão executiva, eu olho a quantidade de pastores despojados e começo a contar. Despojados são alguns que são disciplinados, outros que pedem para sair. A quantidade, irmãos, é assustadora. Quase 60 mil pastores deixam de ser pastor anualmente nos Estados Unidos. Eles têm uma carga de trabalho, eles assumem funções como psicólogo, membros de empresa, eles querem saber de tudo e deixam a sua função principal, que é pastorear o rebanho, alimentá-los com a palavra. Essa é a nossa função. Não temos que atuar em todas as áreas. A nossa função principal é essa. E quais são os desafios dos líderes cristãos hoje? Doutrinário, sim, nós estamos vivendo hoje um caos doutrinário em muitas igrejas. Nós vemos pela internet e muitas vezes os membros da igreja vão ouvir pastores que trazem péssimos exemplos doutrinários. Nós temos que ser fiéis doutrinariamente, nós temos que ser exemplo na nossa vida, na nossa condução. Em meio a tantos exemplos ruins de pastores e líderes, nós somos chamados a sermos exemplos. Nós temos o desafio apologético, que é rebater as ideias cristãs, mas com respeito. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país e no mundo, onde aos poucos as ideias anticristãs vão se infiltrando na mente das crianças, na mente dos jovens, na mente das famílias, e nós temos que ter coragem de rebater essas ideias. Inclusive, muitas vezes, ideias do próprio Estado, mas temos que fazer isso de forma respeitosa. Há pastores que falam dos governantes, das autoridades, quer sejam do legislativo, judiciário ou mesmo executivo, de uma forma imprópria. Nós temos com humildade apontar os erros. Às vezes nós até ficamos felizes quando alguém abre a boca e começa a usar palavras até de baixo calão contra os líderes da nossa nação. Isso não é a postura para líderes. Nós temos o desafio também evangelístico, sim. Nós sabemos que a mudança na nossa cidade, no nosso país, não se dá através de mudanças políticas, se dá com a pregação do evangelho, essa é a missão. Você quer contribuir para um Brasil melhor? Pregue o Evangelho. Quanto mais pessoas convertidas e nascidas de novo e que conheçam o verdadeiro Evangelho, vão realmente conseguir influenciar o mundo. É um desafio que nós temos. Um desafio também nesse texto para que os membros, vocês precisam ser verdadeiros membros da Igreja de Cristo, honrando e se submetendo aos seus pastores. Faça isso. Ensine os seus filhos isso, a importância disso. Lembre-se, o seu pastor não é aquele influencer do YouTube. Quando você tem um problema, você não vai atrás dele. Você vem atrás dos seus daqui. Aquele pastor famoso também, que você acompanha, o culto dominical, não é o seu pastor. Dificilmente você vai conseguir falar com ele se um dia você ligar para ele. O seu vai ser aquele que está lá, na sua comunidade, acompanhando você. Esse é o seu pastor. Esses são os seus pastores. Nós estamos vivendo esse perigo de membros virtuais. E, acima de tudo, como Pedro ensina, a humildade deve ser a marca de todos. A pergunta fundamental nessa manhã é: nós temos sido verdadeiros pastores, e aqui eu, como presbítero docente, os demais presbíteros, será que temos realmente sido fiéis como o Senhor nos ordena? Você é um verdadeiro membro da igreja? Você tem sido fiel? Ou você é daquele que aparece quando quer, some? Há muitos membros que são assim. Somem, vão quando quer. Eles não têm nenhum compromisso com a igreja. Que tipo de membro é você? Essa é uma pergunta também que nós temos que refletir. Eu quero concluir com uma história, uma ilustração, mas uma história real.
Em 1972, um pastor levou as suas ovelhas para passar a noite em uma área cercada. Ele tinha acabado de adormecer quando ele viu um grande barulho. Ele estava com um pequeno rebanho de ovelhas. Ele rapidamente correu para onde o som estava vindo e, para o seu horror, descobriu que um lobo estava atacando, arrastando uma das suas ovelhas por um dos buracos. Esse lobo já tinha mordido a ovelha já estava jorrando sangue, e aquele pastor, de forma corajosa, pegou o seu cajado e começou a bater no lobo. E o lobo, então, se voltou contra o pastor e começou a atacar aquele pastor. E mordeu ele várias vezes, mas o pastor, de forma corajosa, com o seu cajado, bateu firme e matou o lobo. Quando ele matou o lobo, ele viu o estado daquela ovelha, ele também estava muito ferido, ele então, rastejando, chegou até a ovelha que estava morta, então começou a fazer alguns curativos naquela ovelha que estava morta. Deu um pouco de água a ela, cuidou dos ferimentos e deitou-se ali agarrado com a ovelha. O pastor deitou agarrado, ele ferido e a igreja ferida. Na manhã seguinte, o pastor foi encontrado morto, seu corpo literalmente enrolado sobre a ovelha para confortá-la e mantê-la aquecida. No dia seguinte, surgiu uma manchete no Jornal de Jerusalém contando a história. E a manchete dizia o seguinte: ovelhas vivas cobertas com sangue de pastor. Ovelhas vivas cobertas com sangue de pastor. Toda ovelha tem sangue de pastor respingado nela. Vocês têm o meu sangue respingado em vocês. O sangue das horas de oração, da labuta, das horas de estudo, das preocupações. O sangue quando nós muitas vezes estamos com a família e recebe uma ligação, morreu alguém, uma emergência, e você deixa tudo. Vocês têm o meu sangue respingado em vocês. E eu creio que os presbíteros também, fiéis, podem dizer isso. As horas que nós passamos, as noites que nós vemos, as viagens que nós fazemos, as visitas que nós vamos fazer, as formas como nós muitas vezes somos tratados, sem responder, as situações que nós temos que resolver de uma forma a não expor ainda mais pessoas. Muitas vezes incompreendido, sim. Todo presbítero dedicado também pode dizer o mesmo. Tem sangue meu respingado nas ovelhas. Mas acima de tudo, sobre todos nós, pastores e ovelhas, tem o sangue de Jesus Cristo que nos cobre e nos dá graça para continuarmos. E é assim que nós devemos fazer. Não esqueça disso. Seja um bom membro da ovelha. A igreja dos meus sonhos, alguém certa vez me perguntou: pastor, qual é a igreja dos seus sonhos? A gente tem que dar uma resposta rápida. Bom, igreja dos sonhos é aquela que os pastores são pastores, que os diáconos são servos e que os membros são crentes. Pouca coisa. Mas esse é um grande desafio, continuamente, para nós. Que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua palavra. Queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina e nos ajuda a sempre encontrarmos a direção certa, o equilíbrio necessário. Em um momento em que nós estamos vivendo na nação, no mundo, de tanto desequilíbrio, de tantos radicalismos antibíblicos muitas vezes. Na tua palavra nós sempre encontramos o ponto correto. Te agradecemos por isso. E nos ajuda, como igreja, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Tem misericórdia de nós, para que em meio a um mundo tão mau, nós temos a coragem de anunciar a mensagem do Senhor conforme a recebemos. A mensagem
desse glorioso Evangelho de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.